Queridos irmãos e irmãs, nessa que já foi dito, foi a coisa mais bela já escrita em toda a história do mundo, essa parábola, Jesus nos revela o coração do Pai. E aqui a gente deve ter sempre em mente essa verdade que a gente escuta no Evangelho segundo São João, quando Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. Quem revela o rosto do Pai é o Filho. As atitudes que o Filho toma nos mostram qual é o coração do Pai. E é por isso que Jesus explica o seu gesto de misericórdia, de acolhida do pecador, nos falando essa parábola sobre um pai que tem esses dois filhos. Aqui a gente costuma muitas vezes centrar nossa atenção ao filho mais novo. Depois a gente centra também nossa atenção à resposta do filho mais velho. E poucas vezes a gente observa a atitude do pai. Mas essa parábola, o grande protagonista dela é o pai. E é justamente para falar sobre o pai que Jesus conta essa parábola. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção quando a gente lê essa parábola sobre o pai é a atitude desarmada que ele tem, a atitude de não cobrança. O filho moralmente mata o pai porque quer a sua parte da herança. Uma herança só é distribuída depois que o pai morreu. Então o filho, de certo modo, mata o seu pai no seu coração, antes de que o seu pai morra, e quer a parte da herança, a metade dos bens. E o pai não se opõe a isso, não responde como certamente todos nós responderíamos, né? Vai tomar juízo, né, na tua cabeça? Como é que você agora quer os meus bens? Né? Eles são meus, né? Vai trabalhar, vai fazer algo pela vida? Né? Não, o pai não faz nada disso, sem resistência nenhuma, sem discutir, sem retrucar nada. Ele entrega os bens que corresponderiam ao filho quando ele morresse. Essa é a primeira atitude que nos escandaliza da parte do pai. E por que o pai age dessa maneira? Porque ele é livre e ele ama de modo livre. Ele não depende da atitude do filho para amar o filho. Ele ama o filho com total liberdade. E o amor dele não depende das atitudes do filho. O filho teve a atitude mais péssima possível. E esse pai continua amando, porque ama na liberdade. O amor dele é gratuito. O amor dele não depende do nosso comportamento. Ele nos ama com amor infinito, independentemente daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. E isso, irmãos e irmãs, é a coisa espiritualmente mais difícil
de chegar, que uma pessoa só chega depois de um longo caminho de oração a se dar conta desse amor incondicional, porque a gente é programado desde pequeno com essa mensagem: se você for bom, se você fizer tudo direitinho, se você for perfeito, se você não cometer nenhum erro, se você não fizer nada de errado, aí você vai ser amado, aí você vai ser digno de amor. E nós passamos a vida toda debaixo dessa pressão de perfeccionismo. Eu tenho que dar conta de tudo, né? Porque o nosso coração procura amor. Mas aí é dita essa mensagem que é colocada lá no fundo da nossa consciência: eu só posso ser amado se eu for perfeito, se eu não cometer nenhum erro, se eu for bom em tudo. Então, isso é aquilo que o mundo nos diz, e é por isso que o mundo nos escraviza. E a gente gosta de repetir isso, né? O único Deus que nos liberta é o Deus verdadeiro. Os outros deuses, que são obras da mão humana, todos eles são escravizadores. Todos eles dizem se, né? Todos colocam um se. Se você fizer tal coisa, se você... então você vai ser recompensado. Na Escritura, quem fala essa linguagem é o tentador, é o inimigo, que mostra para Jesus todos os reinos do mundo e diz: tudo isso eu te darei se tu me adorares. E é isso que os falsos deuses fazem, né? Nos escravizam e exigem a nossa atitude. E esse pai, ao contrário, não exige nada, entrega tudo de forma completamente indefesa, de forma completamente desarmada. Depois, o que nos chama a atenção no pai é a espera dele. Existe esse detalhe tão interessante que, quando o filho ainda estava longe, seu pai o avistou e sentiu compaixão, correu-lhe ao encontro. Então, essa também é a atitude que Deus tem conosco. Quando nós ainda estamos longe, Ele corre para nos abraçar. O filho não precisou chegar até a casa do pai, bastou que o pai visse ele dando os passos, mas ainda muito longe, para ir correndo abraçar esse filho. E o filho não estava longe só porque faltavam alguns metros para ele chegar na casa. O coração dele ainda estava longe. Porque se a gente presta atenção no texto, o filho não se converte, ele não se arrepende do que ele fez. Ele lembra que os empregados, ele é um empregado, é um cuidador de porcos, é isso que ele virou. E ele lembra que os empregados da casa do pai dele eram bem tratados. E ele calcula que o pai dele está com tanta raiva dele, que o pai vai dizer assim: você não é mais meu filho, você vai ser agora meu escravo. E aí ele pensa na vantagem que ele vai ter com isso, porque quantos empregados na casa de meu pai têm pão com abundância e eu aqui passando fome? Esse é o plano do filho. O filho quer enganar o pai mais uma vez.
contando com a raiva do pai para poder comer pão. Esse é o plano do filho. Então o filho está muito longe ainda do pai. E tanto é que quando o filho começa a querer colocar o plano dele em ação, né, com aquele discurso dele, um discurso hipócrita: pai, pequei contra Deus e contra ti, não mereço ser chamado teu filho, trata-me como um dos empregados. O pai não quer nem saber de escutar. Ele fala a primeira frase e o pai já ignora, chama os empregados e diz: coloquem aí a capa mais bonita, tragam o anel, né, o sinal da herança, o selo. Tá? O anel tinha a imagem da família e servia como selo para que a pessoa fizesse todos os negócios dela em nome do seu pai, da sua família. Né? Então, ele com o anel, ele recebe toda a herança de novo. Então, esse é o pai. Quando o filho ainda está longe, o pai vai ao encontro dele. É assim como esse pai se comporta. Não exige desculpas, não exige justificativas. A única coisa que ele precisa é que você, mesmo de longe, se volte para ele e dê uns poucos passos em direção dele, para ele vir ao teu encontro. E depois a gente escuta essa total abertura do coração do pai quando ele fala com o filho mais velho. O filho mais velho também não entendeu nada desse pai. Ele, ao contrário do filho mais novo, que tem o plano de ser empregado do pai, esse mais velho, ele já se considera empregado do pai há muitos anos. E toda a linguagem dele é uma linguagem de escravo. Há tantos anos eu te sirvo, eu nunca desobedeci uma ordem tua, e depois, e tu nunca me deste um cabrito. Então o pai lembra para o filho: filho, não precisava pedir cabrito nenhum, tudo que é meu é teu. Você pode matar e comer o rebanho inteiro se você quiser, é tudo teu. Então é interessante que de uns tempos para cá ficou famosa aquela canção inspirada nessa parábola que diz: tudo é do Pai, né? Tudo é do Pai, todo o poder e toda a glória dele, e a vitória alcançada em minha vida, tudo é do Pai, tudo é do Pai. Na parábola ele diz o contrário, ele diz: tudo que é meu é teu, tudo que eu tenho é teu também. E como a linguagem maliciosa do filho mais velho diz: esse teu filho gastou o teu dinheiro, né? O pai, com essa palavra, ele diz: tudo que é meu é teu. Então esse meu filho é teu irmão, ele é teu também, porque tudo que é meu é teu. Então era preciso festejar e alegrar-se, porque este teu irmão estava morto e tornou a viver, estava perdido e foi encontrado. Então, enquanto esses dois filhos têm como centro da vida deles os bens do pai, porque aqui eles só pensam nisso, é a herança do pai, é o pão que o pai dá para os empregados, é o cabrito que o pai não dá para o filho mais velho, é o novilho gordo que o pai dá para o filho irresponsável. Tudo são as coisas que são os bens do pai, né? Enquanto que o pai diz: o meu tesouro são vocês, meus filhos, vocês são o meu tesouro, vocês são a minha alegria, é por vocês que eu faço a festa, não me importo com dinheiro nem com os meus bens. Então aqui meus bens podem pegar e levar tudo, se vocês quiserem,
Mas o meu tesouro não é isso. Não é meu novilho, não são meus pães, não são meus bens, não são a metade da minha fortuna. O meu tesouro são vocês, meus filhos. E é por isso que a gente se alegra. E Deus convida a gente a entrar nessa alegria, na alegria desse amor que não pede retribuição, porque é um amor livre, gratuito, e por isso é capaz de ter misericórdia e de ter compaixão. Que esse amor, irmãos e irmãs, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que habite em nós, seja avivado cada vez mais por Jesus nessa Eucaristia, onde Ele nos revela sempre de modo silencioso, mas que fala tão alto, né? A grandeza do amor e da misericórdia do nosso Pai que está nos céus.